por esse tema. A leitura bíblica, Efésios 3, versículo 1 até o 13. Quem achou, dê glória a Deus, aleluia. Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Verso 3: pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está falando do capítulo 2 de Efésios. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participante das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu quero que você leia comigo o versículo 7 novamente. Diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o quê? O dom da graça de Deus a mim concedido, segundo o quê? A força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha só, para que pela igreja, diga eu, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Diga comigo assim, diga: por meio de mim, a multiforme sabedoria de Deus deve se tornar conhecida. Aí ele diz assim: agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Nele quem? Cristo. Portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Irmãos, esse texto, ele é muito poderoso. E ele fala de coisas ricas, de coisas grandes, e que nós precisamos orar, ler a palavra para enriquecer-nos da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que vai destravar a mente, o coração, a alma, o espírito dessa pessoa, por meio da palavra de Deus. Hoje à tarde fizemos uma visita e oramos pelo um presidiário que estava lá, e a pessoa, ela dizia assim: eu coloco louvor, eu coloco os louvores aqui, a pessoa canta. Eu disse: é muito importante a palavra. Sabe, irmãos, eu não sou contra você colocar louvor. É bom, é bênção, mas o louvor em si, ele não te enriquece. Ele te faz vencer uma batalha, uma dificuldade. O louvor, ele não transforma a vida da pessoa. O louvor, ele te transporta, quebra as algemas, ele desfaz muitas coisas, mas o louvor, ele não tem o poder que a palavra tem. Amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela muda a vida do homem. Você vê que Jesus Cristo, quando estava na terra, você não vê ele cantando louvores.
Você vê ele pregando, você vê ele instruindo, porque o louvor, ele fala de comunhão, de nós estarmos com Deus, de nós desfrutarmos da presença de Deus, de nós agradecermos a Deus por meio dos louvores, cantarmos quando estivermos em momentos de tribulação. Isso tudo é bom, mas o que nos leva ao crescimento evangélico, o que nos leva a um crescimento saudável espiritual é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, ela começa a adentrar no nosso coração, na nossa mente, eu oro a palavra e eu começo a declarar a palavra, isso me lava. Essa semana eu estava no carro fazendo as corridas, fui pegar minha esposa, para ser mais específico, ontem à noite. E aí eu fiz a última corrida, eu fui pegar minha esposa. E dentro do carro, eu estava sentindo um peso e comecei a declarar o quê? A palavra. Comecei a orar a palavra. Fui para Efésios capítulo 2, orei a palavra. Fui para Efésios capítulo 1, orei a palavra. E aquilo, eu senti aquilo me limpando. Porque é a poeira do mundo. Eu poderia cantar 10 louvores, mas não me limparia. Vocês irmãos estão compreendendo o que eu estou falando. Não me limparia. Então cantar é bom. Continue cantando. Mas vá lá no YouTube, pegue uma palavra, uma pregação, que pregue da palavra de Deus, que fale de Cristo, não que fale de estratégia, de técnica, de mirabolanças, mas que fale de Cristo como a essência do Evangelho. Amém. Então Paulo está falando aqui, eu tenho algo para falar para vocês, para revelar para vocês, para mostrar para vocês que grandes coisas irão acontecer, só que é por meio da palavra. Essa riqueza nós temos. Primeiro ponto que eu poderia colocar aqui, a visão velha. Olha só, quando Deus criou o homem, ele fez exatamente o homem como a trindade divina era, mas infelizmente nosso pai Adão transgrediu a ordem de Deus de não comer da árvore proibida, amém? Assim o casal ele foi lançado fora do Éden, isso está no capítulo 3 de Gênesis. Promessas foram feitas tanto ao homem, à mulher e à serpente. E quando me refiro à visão velha, eu estou falando diretamente a nós seres humanos. Sempre em nosso coração haverá um sentimento de dívida para com Deus. Eu falo de estrutura humana. E isso que chamo de visão velha. Na visão velha, ou na nova direção que Deus deu ao homem pós o pecado, Deus deu então, depois que o homem cometeu o pecado, Deus deu uma nova direção para ele. O homem deveria cumprir os requisitos de Deus para então voltar à comunhão com Deus, que é a nova aliança. Mas quando Deus criou Adão e Eva, eles eram o que, irmãos? Perfeitos. Eles eram perfeitos. Não foi dado para ele ordem de ambos trabalharem, ou no caso de Eva, sentir dor de parto, né? Eles deveriam crescer, multiplicar, encher a terra, né? Na eterna aliança, não exigia do casal que eles sofressem, tanto cansaço como fadiga. Todo esse processo de multiplicação aconteceria debaixo do favor de Deus. Então, quando Deus criou Adão e Eva, amém? Quando Deus fez Adão e Eva, Deus planejou para Adão e Eva prazer, delícia. Eles desfrutavam de Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham acesso direto a Deus, ok? O Senhor falou, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, o meu favor vai estar sobre vocês. Adão não vivia cansado, Eva não vivia cansada, Eva não sentia dores de parto, ao contrário do que muitos falam, né? Caim e Abel foram os primeiros filhos depois da queda. Tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Que quando Deus criou Adão e Eva, Eva não era estéril, Eva era perfeita. Crescei, multiplicai e enchei a terra. E lá no capítulo 2, fala claramente que Eva recebeu o nome de Eva por ser mãe de todos os seres viventes. Mas quando ela pecou, quando Adão transgrediu a ordem do Senhor, Eva veio a sentir dor de parto. O primeiro parto que ela sentiu com dor, né, foi de Caim, depois Abel, depois Sete. Então Deus não criou eles para estarem trabalhando
Deus não criou eles para estarem vivendo uma vida de sofrimento. Não. Mas agora que eles pecaram, o Senhor disse, vocês vão sair do jardim. O Senhor colocou lá querubim e deu uma sentença, tanto para Adão, para Eva, para a serpente. Para Adão ele disse, olha, né? Você agora vai trabalhar, a terra vai te produzir, né? Capim, mato, abrolhos, e você vai viver do campo, você vai plantar para colher, você vai regar, você vai produzir tudo, do suor do teu rosto tu comerás, né? Isso foi uma ordem que o Senhor falou. Para Eva ele falou, ó, o teu prazer será para o teu marido, e vou aumentar a dor do teu parto, vou aumentar a dor do teu parto. O Senhor falou para ela. E para a serpente falou, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, você ferirá o calcanhar, mas ela te ferirá a cabeça, e do ventre da mulher nascerá um que pisará o quê? A cabeça da serpente. Olha só, a cabeça da serpente iria ser pisada. A partir daí então, a Eva e o Satanás têm uma inimizade muito profunda. Qual é essa inimizade, irmãos? É a inimizade de que agora a serpente persegue a mulher, e a mulher agora ia produzir o quê, irmãos? Produzir um filho. Alguém iria nascer para pisar na cabeça da serpente. Ok? Então, dado isso, nós recebemos toda uma herança, amém? De maldição. Todo homem tem que trabalhar, toda mulher sente dor de parto, tudo isso acontece, o diabo sempre planeja contra a vida do homem por meio da mulher. Você pode ver que a queda, a destruição de uma família sempre vem por aí, entendeu? A mulher, ela é um vaso frágil, por isso ela precisa ter vigilância, por isso ela não pode ser uma pessoa de pensamento rápido, não, ela precisa ser esperta, ela precisa analisar os fatos, ver, né? Porque Satanás, ele sempre vem, esse é o caminho. Você vai ver as histórias bíblicas, foi assim com Sansão, foi assim com Jó, foi assim com Davi, foi assim com Salomão, foi assim com tantos e tantos e tantos e tantos outros. Então nós precisamos nos atentar para isso. Mas isso tudo está debaixo da visão velha. Eu agora vou agradar a Deus se eu fizer alguma coisa para Deus. Se eu produzir alguma coisa para Deus, então vou agradar. Se eu não produzir alguma coisa para Deus, Deus não irá se agradar de mim. Sempre tem medo de se apresentar diante de Deus. Por quê? Porque herdou uma herança adâmica. Adão agora, porque pecou, ele precisa então fazer coisas para agradar a Deus. Então veio o crescimento, o povo cresceu, o povo multiplicou, lá em Êxodo 2, 1, 6, né, 7, fala que o povo cresceu, mas o povo cresceu e se encheu, né, ali a terra do Egito, mas cresceu, multiplicou, mas ficaram debaixo de uma opressão, eles viraram prisioneiros, uma grande multidão se tornaram prisioneiros. Na visão antiga, você se torna escravo de Faraó. Na visão velha, mesmo que você queira fazer coisas certas, mas ainda assim você se torna um escravo de Faraó, escravo do diabo. Por quê? Porque o diabo atormenta na acusação, o diabo atormenta na condenação, e o Senhor nos chama para uma nova aliança, o Senhor nos chama para um novo momento, amém? Enquanto nós estivermos nesse corpo, irmão, né, nós somos propícios ao pecado, amém? Sim ou não? Somos propícios ao pecado. Isso é lamentável. Esse é o motivo do que muitos irmãos querem mudar, mas não conseguem. Poxa, eu não consigo isso e tal. Irmão, isso só vai acabar quando morrer. Até o último dia da sua vida vai haver luta. Até o último dia da sua vida vai haver perseguição. Até o último dia da sua vida vai haver tipos de situações em que nós vamos precisar nos voltar para o Senhor. Amém? Sempre nos voltando para o Senhor. Sempre olhando para o Senhor,
pedindo ao Senhor misericórdia para que Ele converta o nosso coração. Mas como é que Deus vai converter o meu coração? Como é que Deus vai mudar o meu coração? Como é que Ele vai trabalhar o meu coração? Por meio da palavra. Sem a palavra, a minha vida não haverá transformação. Amém? A palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios, vamos ler aqui. Versículo 7 a seguir. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem, irmãos? De Deus, e não nossa. Quem é o vaso de barro, irmão? Nós, diga eu. Tá vendo? Mas a glória que nos faz vencer, ela está dentro de nós. Eu pergunto para os irmãos, o vaso de barro ele é forte? Não, ele é fraco. Verso 8 diz, em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguido, porém não desamparados. Abatido, porém não destruído. Levando sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, o caso vaso de barro, de modo que em nós opera o quê? A morte, e em vós outro, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso que também falamos. Olha aqui, irmãos, esse texto. Nós temos uma riqueza. De acordo com essa leitura, nós somos atribulados. Mas qual é a herança que nós recebemos que nos dá a garantia de vencer? Cristo. Cristo dentro de nós. Cristo manifestado dentro de nós. Se eu não atentar os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração para essa verdade, eu vou me tornar um crente derrotado. Porque ali fora alguém vai dizer que eu sou amaldiçoado, ali fora alguém vai me chamar de derrotado, lá no trabalho alguém vai me amaldiçoar, lá na escola alguém vai dizer que eu não sou evangélico coisa nenhuma, alguém em algum lugar vai tentar destruir o quê? O meu chamado. Mas o que é que vai me chamar para esse chamado? A palavra de Deus, a economia de Deus que foi colocada dentro de mim. Esse corpo, ele é fraco, ele é sujeito a temor e tremor, ele é enfraquecido, mas o que está em nós é muito maior. Já diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Todos os profetas se tornaram grandes vencedores porque entenderam que eles tinham alguém poderoso na vida deles. Mas toda vez que o homem ele olha para Adão caído, ele vai se ver em falta, ele vai se ver como um homem em déficit, ele vai se ver como um homem derrotado. Amém? Mas quando ele tem clareza de que Deus, aleluia, habita nele, a sua vida ganha outra dimensão. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, versículo 4 ao 6. Jeremias, aleluia, capítulo 18, versículo 4 a seguir. Diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor está dizendo aqui na palavra dele que o Senhor faz como ele bem entender na nossa vida. Ele traz o propósito dele a ser realizado no nosso coração, no nosso interior. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós somos vasos de barro, amém? Eu falo desse corpo natural. Mas esse vaso de barro, ele contém um tesouro. Que tesouro é esse? É um tesouro preciosíssimo, que Deus deu para nós. Quem é esse tesouro, irmão? Jesus. Então, existem riquezas inumeráveis, ou até mesmo imensuráveis, depositada dentro de nós, e nós precisamos descobrir isso, precisamos desfrutar disso. Irmãos, como é que eu sei quais são as riquezas que há em Cristo? Efésios mostra que todas as riquezas de Cristo foi dado à igreja, e a igreja, ela representa Cristo na terra. Nós representamos Cristo na terra. Ele disse: em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Em meu nome vocês declararão a liberdade na vida da pessoa por meio de mim. Então, quando você vê um problema na sua casa, você não pode ficar desesperado. Você precisa entender que você tem uma riqueza dentro de você, e que você pode declarar a palavra de Deus. E quando você declarar essa palavra de Deus, o ambiente vai mudar. Mas não muda por quê, pastor? Porque você não toma posse da riqueza que Deus já colocou dentro de você. Você sempre espera por alguém mais capacitado. Você sempre espera que alguém mais inteligente possa orar por você. Você sempre pede que alguém mais eloquente possa fazer uma intercessão por você. Mas a riqueza, ela já foi colocada dentro de você. E você precisa usar ela em teu favor. Você precisa orar e declarar: eu sou um filho de Deus, eu sou amado, eu fui restaurado, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, eu sou um filho de Deus, sou amado, o Senhor me santificou, o Senhor me perdoou, eu tenho consciência de justiça, eu sou justo, eu tenho consciência de santificação, eu sou santo. Ah, mas eu não vejo tu praticando assim, mas Cristo praticou por mim e eu vivo nela. Ele ressuscitou para que eu viva nela, e essa obra vai ser concluída na minha vida. Essa é a nossa oração. Amém? Segunda coisa que nós podemos ver aqui nessa parábola é que nós devemos se esforçar para compreender o discernimento de Paulo, né? Ele fala que nós devemos nos esforçar para entender o que ele vai falar. O apóstolo Paulo, ele está falando que esse mistério foi revelado aos apóstolos no Espírito. E ele relata que devemos nos esforçar para para entender o seu discernimento. Ele estava falando isso porque toda a igreja, ela era conduzida com uma mentalidade antiga. Ele relata que teve uma visão celestial, mas havia profetas, sacerdotes, escribas, fariseus, que conduziam a igreja, levavam a igreja a pensar e agir de acordo com a antiga aliança, sempre fazendo algo para merecer perdão ou bênção. Paulo, irmão, ele teve muitos problemas com as igrejas, com os irmãos judaizantes. Quando Paulo começou a pregar, quando ele foi para a Mesopotâmia, pregar o evangelho, a cada cidade que ele chegava, que ele pregava a graça, o testemunho, a libertação, o favor imerecível de Deus, que Deus agora salvou e veio também para aquele que eram gentios. Ele chegou na Galácia, pregou o evangelho, mostrou, os irmãos entenderam, aceitaram Jesus no Espírito, não por obras da lei.
Logo em seguida, quando ele sai de lá, que os irmãos receberam, tiveram uma experiência espiritual. Logo que ele sai, quem chega? Os judaizantes. Os judaizantes chegam, e esses judaizantes desfazem tudo aquilo que Paulo ensinava. Desfaziam tudo que Paulo ensinava. E quando Paulo chega na Galácia de novo, e vai falar com ele: meus irmãos, eu estou impressionado com vocês. Eu estou de queixo caído, eu estou de boca aberta com vocês. Vocês receberam o dom da justiça, o favor de Deus, a graça de Deus, por obras da lei ou pela fé? Pela fé. Por que que vocês voltam para a obra da lei de novo? Então, aqui, Paulo está dizendo que quando nós queremos agradar a Deus por coisas da nossa cabeça, porque aprendemos com A, B, C, D, determinadas situações, nós decaímos da graça. Eu só vou ser abençoado se eu fizer isso. Eu só vou ser abençoado se eu fizer aquilo. Eu só estou preparado para pregar uma palavra se eu fizer isso. Eu só estou preparado para fazer alguma coisa se eu fizer aquilo outro. Eu não me sinto preparado isso. E Paulo fala assim: vocês receberam o dom da justiça gratuitamente. Vocês receberam. Eu, Paulo, preguei, e vocês pela fé receberam e foram abençoados e foram o quê? Transformados. Amém? Os irmãos quiserem aumentar lá o ar para tirar esse frio, bota em 26 para ventilar. Então, o que eu digo aqui para os irmãos? Eles receberam pela graça, mas por causa da justiça própria, por causa daqueles que vêm para desfazer o verdadeiro evangelho, por não entender o discernimento do apóstolo Paulo, a experiência que o apóstolo Paulo teve, por não compreender isso, eles continuavam falando da lei, que tinham que se circuncidar, que tinham que fazer sacrifícios, que tinham que fazer oblações e por aí diante, né? Então, existe muita gente que fala da graça da seguinte maneira: vocês têm que tomar cuidado com esses crentes. Por quê? Porque eles estão incentivando você a viver no pecado. Porque a graça, ela é perigosa. Porque a graça é uma liberação para você viver uma vida de pecado. Né? Então tem que tomar cuidado. Você precisa entender isso. Mas olha o que a palavra de Deus diz, né? Em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, tá bom? Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Aleluia. Acharam? Diz assim: porquanto a graça de Deus, o quê? Se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12 mostra que a graça de Deus, ela educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, do contrário do que estão falando, você fica na graça, você vai viver no pecado, uma vida de mundanismo. Mas o apóstolo, aqui Paulo, escreve a Tito dizendo: não, a graça, ela educa. A graça, ela traz uma direção. A graça, ela te ensina a renegar a impiedade, a renegar as paixões mundanas. Aí Paulo fala: vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça, ela não te libera para o pecado, mas a religião ensina que a graça leva as pessoas para esse caminho. Não. A graça de Deus, ela opera dentro da pessoa e ela vai transformar a vida da pessoa, né? Ela vai mudar a história daquela pessoa. Por isso que Paulo, ele fala assim: irmãos, eu quero que vocês se esforcem para entender o meu discernimento, aquilo que eu vou falar para vocês.
Eu estou falando que Jesus já morreu o pecado de vocês. Eu estou falando que o Senhor já pagou a sentença que era para vocês pagar. Eu estou falando que Ele já tratou, tudo isso já foi resolvido. Eu não estou dizendo que vocês estão liberados para viver no pecado. Não, vocês foram libertos das trevas para a luz. Vocês estão livres para desfrutar de Cristo. E Cristo, não eu, Paulo, Ele vai falar dentro de vocês. Ele vai te educar. Por isso que quando nós estamos sozinhos, em algum lugar, o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Ele clama dentro do nosso coração. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o dirigente, não é o diácono. O Espírito do Senhor brota, fala dentro do nosso coração. Sai daqui, esse lugar não é para você. A graça nos educa, porque a graça não é uma matéria, a graça não é uma visão, a graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus trabalhando dentro de nós. Amém, irmãos? Amém? Então é isso. Olha só, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, também nos dá uma visão bem clara. Amém? Filipenses 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo. Olha só como Paulo fala, né? Irmãos, eu estou convicto, eu estou pleno, eu estou muito esclarecido, não existe dúvida na minha cabeça, não existe nenhum tipo de sofisma, nada. Eu estou plenamente certo de que aquele quem? Cristo, que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele está pleno e você precisa entender, compreender e estar esclarecido, irmão, de que Deus está trabalhando na tua vida. Permita a Deus fazer a vontade dele na sua vida. Permita a Deus trabalhar no seu coração. Quando o Espírito fala no teu coração, ele está falando por quê? Porque ele está transformando a tua vida gradativamente. O Senhor, ele não vem mudando em matéria, ele vem mudando cada passo que você vai dando, ele vai te direcionando. E Paulo fala assim: olha, se eu for ficar preocupado com vocês, desesperado, eu não vou viver. Eu estou pleno, eu estou convicto, eu tenho convicção pura de que Deus começou uma obra na vida de vocês e Ele vai completar. E Ele descansa. Paulo ele não fica desesperado. Esse deve ser o nosso posicionamento. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, nós queremos por força mudar a vida das pessoas. Não, de agora em diante você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro. Descansa, porque o Senhor tem compromisso com a palavra. Se você pregar a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus para se alimentar, descanse. Essa palavra vai produzir fruto e ela vai transformar a tua vida e a vida da pessoa que te ouviu. Amém? Mas o problema é que nós somos seres humanos, amém? E nós queremos resultados imediatos, transformações imediatas, crescimentos imediatos. Nós queremos que a igreja seja como um bolo. Joga um pouquinho de fermento, a igreja tufa. Ficou grande, cresceu. Não, transformação leva tempo. Igreja saudável leva tempo. Pastor, mas o senhor é contra o crescimento? Não, eu sou muito a favor. Muito a favor mesmo. Mas a palavra de Deus, ela diz que existe tempo para todas as coisas. Tempo para regar, tempo para plantar, para regar, para colocar o sol. Quando ela começar a frutificar, vai haver um crescimento, né? Que ninguém vai poder conter. A videira, ela vai se espalhar pela cidade de Santarém. Amém? Vamos ler também 2 Coríntios 3,18, que diz: assim: e todos nós com o rosto desvendados, contemplando
como por espelho a glória do Senhor. Eu contemplo a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que imagem é essa, irmão? Aquela que foi derrubada lá no Éden. O Senhor, Ele está nos transformando na sua própria imagem de glória em glória. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu creio nisso, irmãos. Isso é um propósito de Deus. E Paulo, ele deixa claro. Você precisa entender isso. E o terceiro ponto, as riquezas insondáveis de Cristo. O problema da humanidade chegou com Adão e Eva. Amém? Como nós falamos lá no começo. Agora nós precisamos colocar em pauta que Adão era perfeito e por ele entrou o conhecimento do bem e do mal no mundo. Quero abrir um parêntese aqui, expressar o meu entendimento na palavra a respeito disso. Hoje nós vivemos em dias terríveis, insegurança financeira, inflação, presidência, senadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, um sistema político totalmente corrompido. Amém? Muitos de nós cristãos são da direita, outros da esquerda, mas tudo isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi dessa árvore que Adão comeu, e todos passaram a ser o quê? Pecadores. Então, a justiça, a reconciliação, o perdão, a filiação, a glorificação e a santificação veio por meio do segundo Adão. Amém? O primeiro Adão nos separou de Deus. Amém? Por causa de Adão, primeiro Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 5, abra lá, Romanos, capítulo 5, aleluia, Romanos, capítulo 5, versículo 15, até o 19, amém? Diz assim a palavra do Senhor: todavia não é assim o dom gratuito da ofensa. Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam o quê? A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para que a justificação que dá vida, aleluia, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o que, irmãos? Pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o que, irmãos? Justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, o que, irmão? Superabundou a graça. Assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse quem, irmão? A graça. Diga: a graça reina pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é o tempo de reinar, irmão? A lei ou a graça? A graça reina. Ela reina para quê? Para a nossa justiça. Você é justo por causa da justiça de Cristo.
não por causa da sua justiça. E o que é isso? Isso daí, irmãos, isso é a riqueza insondável de Cristo. Ela nos foi dada. Amém? Ela foi em nós manifestadas. Aleluias. Vamos ver aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios 15, versículo 45, que diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, porém, o quê? Espírito vivificante. Mas não é primeiro, olha só, mas não é primeiro o espiritual. Ele está falando que Adão é o natural, ele foi o primeiro. E sim, o natural. Depois é o espiritual, é Jesus. O primeiro homem é formado da terra, amém? É terreno. O segundo homem é da onde? Do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem, assim também como trazemos a imagem, aleluia, onde é que estamos? A imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Aleluia. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos o quê? Que há uma situação aqui. Temos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. E Paulo, ele fala que nós devemos nos esforçar. O que é o esforço? O problema do crente hoje, nesse século, é que toda palavra ministrada, os preletores, os pastores, se preocupam em levar a palavra mais para a alma. Mas nós precisamos entender, Paulo fala que é pelo Espírito que nos é dada a revelação. Por isso que muitos irmãos recebem a palavra na esfera da alma, choram, se arrependem. Por quê? Porque eles estão debaixo da lei. E porque estão debaixo da lei, eles não recebem a palavra da vida para eles. E isso não produz o que na vida deles, irmão? Transformação, mudança. Paulo tem que falar assim, é preciso haver um esforço. Assim como eu trago a imagem do que é terreno, eu devo me esforçar para trazer a imagem do que é celestial. Então eu tenho que me esforçar. Me esforçar como? Rejeitar o meu pensamento e declarar o que é verdade. Mas o problema é que muitas das vezes o irmão, a irmã, se foca muito no que ele acha que ele é e esquece de declarar a palavra de Deus na vida dele. Ele fica falando, eu sou um derrotado, é porque eu errei hoje, é porque eu cometi algo de errado, é porque eu fiz aquilo outro, eu não sou mais filho de Deus, o Senhor não está mais comigo, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou isso. Porque ele quer sentir, ele quer chorar, ele quer sentir uma alegria, ele quer sentir algo no corpo dele, e ele ainda não entende que isso nos é revelado no Espírito. Eu sou filho de Deus, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes o homem cairá, 7 vezes Deus vai me levantar. Eu estou enfraquecido sim, mas o poder de Deus, a graça de Deus, ela superabunda na minha fraqueza, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Ele começa a declarar isso, ele se esforça para trazer a imagem do que é celestial. Como é que você se vê, irmão? Você se vê como um derrotado? Ou você se vê como um homem de fé? Porque ser santo não é questão de praticar a santidade. Amém? Os irmãos estão comigo, as crianças? Ser santo não é uma questão de prática de santidade, é uma questão de fé. Ser justo é uma questão de fé. Ser cheio do Espírito é uma questão de fé. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é uma questão de quê, irmão? De fé. Diga, eu preciso ser um homem de fé, uma mulher de fé. Amém? Conclusão, Efésios 3, versículo 9 a seguir, diz assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas,
porque pela igreja, olha só, para que pela igreja, diga comigo, para que pela igreja, diga por mim, a multiforme, diga comigo, as muitas formas, a muita sabedoria de Deus se torne conhecida. Aí ele diz, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual nós temos o que, irmãos? Ousadia. Nós temos ousadia por meio de quem, irmão? De Cristo Jesus. Amém? Acesso com confiança. É tomar posse da palavra. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo, ele sempre fala, não desfaleçam pelas minhas, o quê? Tribulações. Porque Paulo, ele passava por muitas tribulações. E Paulo está dizendo, não olhe para mim, olhe para Cristo, olhe para a sua herança. Da mesma maneira eu digo para vocês, não olhe para mim, não olhe para minhas tribulações. Você sabia que tem muitos crentes que eles olham para a tribulação do pastor. Olha, o pastor não está prosperando. Olha, o pastor está passando dificuldade. Tu acha que, olha, tem alguma coisa errada. Você olha muito para o homem. Paulo estava dizendo, não olha para isso. Vocês precisam olhar para o Senhor. Eu vou receber algo de Deus. Os irmãos não vão receber algo por mim. Amém? Essa igreja não vai receber algo por mim. Eu vou receber do Senhor. Amém? Mas a recompensa de vocês vem do alto. Não vem do Danilo. A recompensa de vocês não vem do pastor Aloysio. Não vem da videira de Goiânia. A recompensa de vocês vem de Cristo. Por isso eu digo, olhem para Cristo. Olhem para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para vocês? Que vocês são vencedores? Que vocês são campeão? Essa daí é a riqueza. É a riqueza que nós recebemos. Amém? Essa é a riqueza que o Senhor estabeleceu para nós. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, em Cristo eu sou vencedor. Em Cristo eu sou santo. Em Cristo eu sou justificado. Em Cristo eu sou santificado. Em Cristo eu sou perdoado. Em Cristo eu sou reconciliado. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu sou filho amado. Em Cristo eu tenho poder. Em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo nada pode me vencer. Ainda que eu seja um vaso de barro. Amém? Quando eu digo que eu sou um vaso de barro, eu estou dizendo que eu sou um homem fraco. Ainda que eu tenha debilidades. Amém? O que brilha na minha vida não é o vaso. O que brilha na minha vida é o que, irmãos? É a glória. É a glória do Senhor dentro de mim. É ela que brilha. Para encerrar aqui, né, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, tinha todo o tabernáculo, tinha um átrio, o santo lugar, o santo dos santos, né? E no santo lugar tinha o candelabro. E no candelabro elas tinham 7, alguns chamam de menorá, né? 7 hastes. 7 Espíritos de Deus, as 7 trombetas, tudo. Número 7 é o número perfeito. E lá o sacerdote ele entrava e recebia luz, iluminação. Só que na ponta de cada haste ficava aquele fogo. Aquele fogo era uma espécie de tipo uma coisa muito fragilizada, que era amassada e ficava aquela palhazinha fininha. Ela tinha o papel de não deixar aquele fogo se apagar. Ela só chupava aquele incenso, aquele azeite, e ficava acendendo. Mas a palha da ponta, aquele pavio, ele não se queimava. Aquele pavio, quando estava apagado, ele era fraco. Mas quando o sacerdote quando eles acenderam lá, aquele pavio, ele não se acabava. Assim somos nós, fracos, frágeis, mas o que nos mantém de pé é o que, irmãos? A glória de Deus. Amém? Então, quando você se sentir fraco, abatido, lembre-se
você é um vaso de barro. Deus colocou uma riqueza insondável, o evangelho das riquezas de Cristo insondáveis dentro de você. Amém? E eu quero que você saia desse lugar crendo nisso. Não é uma questão de sentir, é uma questão de fé. Você precisa crer para executar o que Deus estabeleceu na sua vida. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar declarando a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Preciso que você eleve o seu coração em fé para orar e declarar a palavra de Deus. Amém? Aleluia.